favor, vamos aprender a usar essa folha aí direito. Hoje a gente tá aqui pra falar a respeito de composição. E apesar de ser um termo bem popular, vamos contextualizar aqui direitinho o que é composição. E eu vou começar a explicação perguntando pra vocês qual é a diferença entre esse desenho e esse aqui. Porque é que esse desenho parece muito mais interessante do que esse outro. É simples, porque claramente esse desenho ele teve uma composição pensada, enquanto esse aqui ele teve simplesmente esse elemento jogado na folha aleatoriamente. Composição, portanto, é a forma como você organiza os elementos do seu desenho dentro da sua folha. E usei esse exemplo aqui do desenho que ocupa toda a folha e esse aqui que tá jogado no canto para falar: pelo amor de Deus, entendam que o desenho não é só o pedaço que você rabisca. O seu desenho é sua folha inteira. Por favor, gente. Eu já vi tanta coisa de gente me falando coisas tipo: não, aqui tem uma parede branca bem grande atrás do meu personagem. É que o contexto mostra ele perdido na imensidão do vazio. Gente, pelo amor de Deus, vamos usar direito essa folha e parar de inventar a historinha da carochinha pra convencer os outros de que você tá fazendo certo o negócio que você está fazendo errado. Então, pra ocupar bem a sua folha, a gente vai precisar, antes de realmente pegar o nosso papel e fazer o nosso desenho, a gente vai precisar planejar a composição do que a gente vai fazer. E você pode fazer isso de forma muito simples, pegando um papel velho que você já usou um lado, sei lá, e você vai fazer desenhos pequenos, desenhos simples, pensando nas possibilidades de composição e pensando eles no formato da sua folha. Eu, por exemplo, partindo da proposta de desenhar uma rainha do gelo, eu criei várias miniaturazinhas e decidi por uma delas, pensada já dentro do papel, dentro do formato da nossa folha, para depois colocar ela em prática e fazer o nosso desenho já com uma composição previamente pensada. Uma coisa importante de se lembrar é que às vezes a ideia do seu desenho ela não funciona para esse padrão de tamanho de folha que é o que a gente encontra no mercado. Às vezes o seu desenho ele exige que você crie uma composição quadrada, por exemplo, ou uma composição comprida desse jeito. Se o seu desenho não funciona para o formato padrão da folha, se a ideia não se encaixa no formato padrão do mercado, não tem problema, porque como eu já disse em vídeos anteriores, existe um artefato mágico muito louco chamado tesoura. Se você pensou uma composição quadrada, é só pegar o seu papel, cortar um pedaço e você vai ter um papel quadrado para a sua composição. Olha que mágico! É sério, não se prendam ao formato padrão que a gente vai ficar, tipo, pra sempre preso. Nossa criatividade limitada a um padrão comercial. Você não precisa disso, você pode recortar seu papel não só em formatos quadrados, formatos retangulares, você pode cortar seu papel em formatos redondos, formatos triangulares. A sua imaginação é o limite. Tendo sua composição previamente pensada lá na sua miniaturinha, a gente vai passar isso pro papel. Como você pode ver nas minhas miniaturas, eu já desenho a moldura, que é do formato do papel que eu quero. E para passar de forma certa essa composição para o meu papel, eu vou lá na minha miniatura e eu divido ela no meio, tanto na vertical, tanto na horizontal, e faço o mesmo no meu papel. Assim eu tenho uma noção melhor de em que parte do papel cada elemento vai se construir, e daí é só eu passar essa composição pro meu papel e trabalhar esse desenho, adicionando detalhes, terminando o esboço, finalizando com seja lá qual material que eu vou usar. Se você estiver fazendo uma cópia, você provavelmente não vai precisar passar pela etapa das miniaturas, porque a composição está copiando uma composição que já está pronta. Mas, quando você vai passar uma cópia de um desenho para o seu papel, você precisa ter a noção de como encaixar e como racionalizar as formas que você já tem no papel que está em branco. Sabe aquele problema que todo mundo já passou? Que você vai copiar um personagem e aí você faz o personagem inteiro, e quando chega na perna, seu papel acaba? Não sobra espaço pro pé? Eu vou mostrar aqui a fórmula de como fazer as coisas caberem certinho dentro do seu papel. Você vai começar lá na sua referência e você vai geometrizar ela em formas geométricas básicas, mas é básico mesmo, para pegar a forma do bagulho que você tá fazendo. Vamos, por exemplo, pegar essa imagem, a gente quer copiar, então eu vou pegar todos os elementos e eu vou criar uma geometrização em cima dele para eu poder copiar pro papel. Eu vou pegar o meu papel em branco e eu vou começar
colocando essas formas geométricas básicas que eu criei na minha referência no meu papel. E daí é só desenhar cada elemento dentro da sua própria forma geométrica que condizente à referência. Ok, até agora a gente discutiu como passar uma composição pensada para o seu papel. Mas como é que a gente pensa uma composição? Para criar a sua composição, existem alguns templates, algumas ideias já pensadas ao longo de 600 anos da história da arte, que são coisas que funcionam e você pode facilmente aplicar no seu desenho. A primeira delas é a forma mais simples de composição, que é a composição centralizada. Basicamente, você vai colocar o seu objeto de interesse bem no meio, geralmente de forma simétrica de um lado para o outro, e criar esse desenho, composição basicona, assim, de foto 3x4. Eu ouço muito o povo falar mal a respeito desse tipo de composição, fala que deixa muito rígido, que é muito limitado, mas no final das contas funciona. Então, assim, se você quer colocar na prática, coloca. Ainda é infinitamente melhor do que uma composição não pensada. Mas você pode pensar ainda outras formas de composição. E a mais famosa é a regra dos terços. A regra dos terços, ela consiste basicamente em você pegar o espaço do seu papel e você vai dividir ele em 3, tanto na vertical, tanto na horizontal. Segundo essa regra, você pode colocar o seu objeto de interesse tanto nesses 4 pontos do meio, tanto em cima dessas linhas que a gente criou. Ou seja, seu objeto de interesse, ele sempre vai estar um pouquinho para a esquerda, ou um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, mas ele nunca vai estar bem no centro no seu desenho e ele nunca vai estar muito nas laterais. Esse tipo de composição, ela garante muito mais fluidez pro desenho, não vai ser aquela coisa rígida da centralização e vai ser uma composição ainda interessante, você não vai se perder o seu objeto de interesse nos cantos do papel. A terceira forma de composição que você pode usar é a das formas geométricas. Basicamente, você vai encaixar os seus elementos dentro de formas geométricas. O exemplo mais clássico que existe disso é a arte renascentista, que usava a composição do triângulo para criar suas composições. Você pode perceber tanto em esculturas de Michelangelo, tanto em pinturas dessa época, você pode procurar e ver como os artistas eles encaixavam as coisas dentro de formatos triangulares. O Renascimento está aí, obviamente, para provar que a composição triangular funciona, mas você não precisa pensar só nessa. Você pode pensar uma composição quadrada, você pode pensar uma composição redonda. Você pode usar qualquer forma geométrica que existe aí no mundo e pensar uma composição a partir dela. Você também pode sobrepor formas geométricas, pegar 2 formas geométricas para criar uma composição que também é um negócio bacana. Você provavelmente saca aquele negócio da composição áurea, que é aquela espiral que todo mundo saca, mas ninguém sabe para que serve na real. E assim, eu acho que isso é um pouquinho complexo pra gente tratar nesse tutorial de introdução. Eu sei que se eu não comentar isso, vai ter gente perguntando nos comentários por que eu não falei da proporção áurea, e é por isso. É uma possibilidade, mas eu optei por não falar a respeito dela aqui. E o último método de composição que eu vou passar aqui pra vocês é o método livre, que de tudo que eu falei aqui é o mais complexo de todos. Basicamente, você pode colocar os seus elementos onde você quiser na folha, desde que você obedeça e mantenha uma harmonia entre eles. O que significa que os pesos dos objetos na sua composição, eles têm que estar equilibrados, tanto de um lado para o outro, tanto de cima para baixo. E o que significam os pesos dentro de uma composição? Cada objeto, ele tem um peso visual específico. E são 2 coisas as principais que vão determinar se o seu objeto ele é pesado ou se ele é leve. O primeiro é o tamanho. Se o seu objeto dentro da sua composição ele é grande, ele tem um peso muito maior do que um objeto menor. E o segundo aspecto que vai influir no peso do seu elemento, no seu desenho, vai ser o quão escuro ou claro é o elemento que você está desenhando. Cores escuras, elas têm um peso visual muito maior do que cores claras. A gente tem esse espaço em branco aqui e a gente vai criar uma composição de forma livre. Eu vou começar colocando um objeto grande e escuro, que é basicamente a coisa mais pesada que você pode ter dentro de uma composição. A partir do momento que eu faço isso, eu provavelmente matei essa composição. Vai ser muito difícil criar um equilíbrio aqui,
Eu coloquei aqui outros objetos do outro lado, mas ainda assim, o peso desse quadrado escuro e enorme é muito difícil de você equilibrar. Mesmo com os outros objetos, a sua composição ainda está pendendo muito o peso para o lado do quadrado. Uma possível solução para um problema desses seria você nunca juntar as propriedades grande e escuro no mesmo objeto. Se eu trocar as cores desses objetos dessa composição, você pode ver que eu resolvi ela completamente. Ela está equilibrada, você tem esse quadrado ainda está enorme, mas como ele não é escuro, ele parece muito mais leve do que antes. E em compensação, as bolinhas que são elementos pequenos, quando eu coloco o preto nelas, elas vão ter um peso muito maior e vão equilibrar com o tamanho da outra forma. A capacidade de enxergar os pesos dos elementos dentro de uma composição artística visual vai vir com o tempo. Com o tempo você vai conseguir sentar na frente de uma composição e avaliar se ela está bem equilibrada ou se ela pende demais para um lado ou para o outro. Agora, independente da metodologia que você vai usar para criar a sua composição, você precisa sempre ter em mente o objetivo principal de uma composição, que é dar destaque ao elemento principal. Então, antes de qualquer coisa, você pode estar fazendo um pandemônio, vai ter uma menina com um dragão, com um castelo, com um guerreiro e um cavalo e um pássaro voando e whatever, você pode ter 50 elementos no seu desenho, mas você vai sentar e você vai decidir qual desses 50 elementos é o seu elemento principal. Às vezes não precisa ser um, pode ser 2 ou até 3 elementos principais, mas tente não tentar dar foco em muita coisa que você vai começar a ter uma maior dificuldade para criar uma composição. E daí você vai pensar a sua composição de forma a dar destaque para esse elemento principal. Seja ele vai estar no centro, numa composição centralizada, ou ele vai estar em uma das linhas das regras do terço, se você for usar esse modo de composição. Deixe seu elemento principal grande, use cores que valorizem o seu objeto principal em relação ao resto das cores da composição. Se o seu cenário é escuro, deixe seu objeto principal claro. Se o seu cenário é muito claro, deixe seu objeto principal mais escuro. E assim por diante. Bom, composição é um assunto super complexo. Como eu já comentei nesse vídeo mesmo, a gente está há 600 anos de história da arte, discutindo composição, pensando fórmulas de composição. E o que eu tô passando pra vocês hoje aqui nesse vídeo é o básico pra vocês saírem daquela coisa jogada no papel sem lógica nenhuma e criar o mínimo de uma composição legal, bacana, decente, visualmente boa de se olhar. Podemos aprofundar sobre esse assunto? Podemos. Se você tem interesse em saber mais sobre composição, fala nos comentários que eu posso pensar em alguns outros vídeos a respeito desse assunto para tratar de assuntos mais avançados a respeito de composição. E por hoje é isso! O próximo vídeo dessa série de tutoriais básicos vai ser a respeito de perspectiva. E semana que vem a gente tá de volta num tutorial a respeito de tinta acrílica. Beijos e vejo vocês terça que vem!